Com relação às questões mais candentes que nós estamos enfrentando, a visão do Ministério das Comunicações é uma visão muito tranquila. Desde o início, nós apoiamos todas as medidas que a Anatel adotou, achamos que foram adequadas, achamos que, apesar, por exemplo, a questão da suspensão das vendas, apesar de ser uma medida dura, severa, uma medida até drástica e que considero que não é uma medida para ser utilizada a todo dia, elas eram importantes, elas eram necessárias e foram importantes. Na verdade, foram adotadas depois de várias e várias tratativas da Anatel com as empresas, de vários alertas, de fiscalização, de multa, de uma série de ações prévias. Nós chegou num ponto que se avoluma tanto as ocorrências que a Anatel tinha que tomar uma providência. E eu considero que essa medida vai servir como um freio de arrumação, quer dizer, um momento, um marco para nós restabelecermos uma relação onde, com certeza, teremos a Anatel muito mais presente no dia a dia. Nós estamos fazendo um trabalho para dotar de condições para fazer fiscalização, sistema, fiscalização, tudo isso. E, portanto, achamos que é importante. Uma outra coisa que nós precisamos fazer, além de incentivar os investimentos, como estamos fazendo, é melhorar o ambiente regulatório. Estamos fazendo. Como disse, fizemos a votação do regulamento de qualidade, nós fizemos a regulação da TV por assinatura, que foi votada por este Congresso, que também vai ser importante para o avanço da banda larga. Fizemos a votação de relatórios e regulamentos importantes. Agora, por exemplo, foi votado o regulamento que vai determinar regras de exploração de linhas industriais, linhas no atacado, quer dizer, a relação entre as empresas. Isso passa a valer, acho que no próximo mês, acho que em setembro passa a valer esse regulamento que foi aprovado. Além disso, nós temos colocado para a Anatel, e aí eu acho que é uma coisa que o governo estabelece política pública, nós temos colocado para a Anatel a necessidade de se ter um regulamento que obrigue ao compartilhamento da infraestrutura. Isso que o senador Eduardo Braga falou é a mesma forma como nós estamos vendo. E a Anatel se prepara para votar um regulamento chamado PGMC, um Plano de Metas de Competição, Gerais de Competição, que vai, entre outras coisas, determinar a obrigatoriedade da infraestrutura, do compartilhamento da infraestrutura. O Brasil tem dimensões continentais, não é razoável nós deixarmos que a competição entre as empresas obrigue a que cada uma tenha a sua rede nacional, até porque isso não vai ser feito. As empresas normalmente concentram os esforços nas grandes regiões metropolitanas. Você vai em São Paulo, vai no Rio, vai Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, tem vários concorrentes participando. Quando você vai para o interior, onde tem menos gente, poder aquisitivo menor, nós temos grande dificuldade. Então, tem que fazer o compartilhamento. Isso significa uma obrigação que vai ser imposta ao setor e nós vamos, evidentemente, a partir daí, fazer a fiscalização. Uma coisa que nós também estamos preparando, senador, é esta minuta de lei geral de antenas. Mas eu fui procurado pelo senador Vital do Rego, que tem um anteprojeto. E hoje fiquei sabendo que Vossa Excelência também tem um anteprojeto. O que eu disse para o senador Vital do Rego, e repito para Vossa Excelência, é que o governo não tem problema nenhum. Nós não precisamos ser os autores, iniciadores do projeto. Se tiver um projeto e nós tivermos disposição dos senadores para discutir os termos, nós podemos apoiar o projeto de Vossa Excelência. Então, me parece que seria interessante haver um compartilhamento de autoria, né? Porque senão vai ficar difícil nós termos... o senador Vital do Rego tem a nossa total estima, o senador Eduardo Braga, nós precisamos ter um compartilhamento na autoria dessa, mas eu acho que essa questão da lei das antenas, a lei federal pode não resolver todas as questões, porque os municípios têm autonomia constitucional para fazer a lei
relativa ao plano diretor. Mas, primeiro, só tem 250, 260 municípios que têm lei de antena. O restante não tem. De maneira que, se nós tivermos uma lei federal, com certeza ela vai valer para essa parte que não regulamentou ainda. É bem verdade que quem tem lei são os grandes municípios. Então, uma grande parcela da população está aí. São Paulo tem, Rio tem e outros, Campinas, Porto Alegre. Mas eu acho que a lei federal também pode estabelecer um parâmetro de negociação, um parâmetro para nós conversarmos com os municípios e procurarmos aproximar as posições. E sem contar uma coisa, no que tange a telecomunicações, a regulação, a legislação é competência da União. Portanto, se nós fizermos uma lei, as leis municipais que tratarem sobre esse assunto ficarão invalidadas nessa parte, não na questão do plano diretor, porque aí, de fato, a primazia é do município. Então, acho que nós poderíamos tratar conjuntamente, como temos feito parceria em outras questões, nós gostaríamos de cooperar com o Senado, com a Câmara, para avançar nisso. Também estamos preparando um decreto que vai regular o direito de passagem. Hoje tem muita dificuldade para, por exemplo, uma empresa de telecomunicações se relacionar com uma empresa do setor elétrico. Por quê? Porque as empresas que têm a infraestrutura, tem um poste, tem um duto, criam dificuldades para que as outras passem. E tem, ainda por cima, tratamento muito diferenciado, muito desigual. É muito comum nós ouvirmos que uma empresa, na mesma cidade, paga R$ 1,50 para passar um fio num poste e outra paga R$ 12. Então, tem que ter uma regulação e nós temos que envolver a ANEEL nisso. O preço tem que ser isonômico, não é razoável que uma pague 8 vezes, às vezes até mais de 8 vezes, do que a outra está pagando nesse período. Então, de maneira geral, eu queria dizer que nós apoiamos as ações da Anatel, achamos que precisamos avançar nessas questões regulatórias e vamos ter um trabalho permanente. De um lado, incentivando as empresas para que elas avancem e façam o seu trabalho, por outro lado, cobrando qualidade, cobrando melhor atendimento do usuário, do consumidor. O setor é um setor de peso. Só na telefonia móvel, no ano passado, o faturamento foi de 80 bilhões de reais, quer dizer, não é um setor pequeno, tem uma concorrência acirrada, tem uma disputa enorme, mas é um faturamento que cresce 10% ao ano. Foi só da móvel. Se for do setor inteiro, com certeza passou de 200 bilhões de faturamento no ano passado. Nós temos necessidade de investimentos maiores. A média dos investimentos nos últimos anos tem sido de 17 bilhões, mas no ano passado houve um avanço e tivemos 21 bilhões e 700 milhões de investimentos. Quer dizer, eu acho que é um crescimento auspicioso, mas com certeza nós ainda precisamos avançar. E temos expectativa de que, com as medidas aprovadas ontem por este Senado da República, nós temos condição de avançar muito mais no investimento. O mercado está demandando. O ano passado, por exemplo, telefonia móvel cresceu 19%. Este ano está projetado crescer em torno de 15%. Portanto, me desculpe as empresas, mas elas não têm razão para reclamar. Eu acho que nós temos que avançar, nós temos que ter qualidade, o consumidor tem que ser respeitado, tem que ser tratado como é o que ele é mesmo, quem paga a conta. O consumidor tem que ser tratado muito bem nessa relação e acho que isso que é uma coisa que nós temos que cobrar sempre. Sei que o Senado é muito zeloso nisso, a Câmara dos Deputados é muito zelosa nisso e também o Ministério das Comunicações o será.